que eu gosto muito, Vitão. Então tá, Peroni, como você gosta mais de caos, tragédia, coisa boa, eu te perguntei do Thales, que é uma coisa boa, eu ia fazer outra pergunta, mas entrou. A nossa repórter estava direto ali, falou em dinheiro, ela aparece. Eu estava lá no meio do dinheiro, de milhões para lá, milhões para cá. A nossa tia Patinhas, não sei como fala isso no feminino, Lívia Camilo estava no meio dos milhões ali. Em 6 meses ela vai quitar a Neoquímica Arena junto com 40 milhões de loucos. Um beijo, Lívia, prazer aqui ter vocês de novo na live. A gente tem umas informações que a gente passou aqui para o nosso torcedor, mas a gente quer o cheiro da noite. Você que estava lá, sentindo o cheiro do dinheiro ali, contando as notas, você traga as novidades aí do acordo da Gaviões da Fiel com a Caixa, com a presença do presidente Augusto Melo e também do secretário-geral Vinícius Cascone. Bem-vindo, Lívia. Uma boa tarde, Vitão, boa tarde, Perrone. Bom, de fato, né, um dia histórico, não só para o Corinthians, não só para a fiel torcida, mas também para o futebol brasileiro, porque é um caso muito curioso, né, muito único acontecendo nas terras aqui de São Paulo, e assim, foi um dia que também marcou um ponto importante da Caixa Econômica, que tenta se firmar, né, como um banco aí mais popular, um banco mais acessível ao povo. Então, assim, tudo isso dentro de um contexto onde o Corinthians hoje aposta nessa alternativa para ajudar a quitação da Arena, de fato, acho que construiu uma história aí que pode ser um grande case de sucesso, de marketing e, enfim, para que o Corinthians tenha algo de diferente, né, a ser feito nos próximos meses. Então, como você bem falou, Vitão, a ideia é que na segunda quinzena, no fim da primeira quinzena de novembro, a gente tenha esse Pix disponível, né, para que os torcedores possam fazer as transferências e arrecadar esse dinheiro. E há uma expectativa e uma projeção de 6 meses para que esses números eles comecem a fazer alguma diferença, de fato, números que são esperados aí acima dos 100 milhões, tá? A gente estava falando, né, sobre uma possibilidade de talvez esses valores não chegarem, né, a casas aí dos 3 dígitos acima, né, do milhão, mas eu não sei se a nossa expectativa aqui de pessoas, acho que mais céticas, talvez ela case com a ideia que os dirigentes do Corinthians e também o presidente da Caixa Econômica têm a respeito desse projeto. Eles esperam que seja um sucesso e que, assim, as cifras sejam realmente muito altas. Então, a gente ouviu ali, por exemplo, o Alê, né, o presidente da Gaviões, falando em coisa assim, olha, a gente chuta aí que vai ser acima dos 500 milhões de reais, gente. A gente está falando de muita grana, é meio bilhão de reais. Então, assim, eu, pelo menos, eu fiquei bastante assim, animada depois de sair dessa reunião, porque pelo lado da torcida Gaviões e também pelo lado, né, dos envolvidos nesse projeto ousadíssimo, a expectativa é bem boa. Lívia, eu fiz essa pergunta para você, na base da ousadia e alegria. Eu sou ousadia e alegria, o Perrone. Vamos lá, sobre a quitação da... Eu acho, de verdade, bastante possível que saia o valor total através desse projeto, por 2 fatores. A questão de ser direto um Pix com a Caixa e não ter a intermediação do clube, o que faz pessoas céticas doarem com mais boa vontade. 2, a gente que está assistindo aqui a live do Corinthians e torce para o corintiano, vocês conhecem o Criança Esperança, o Teleton e outras coisas do gênero, que é muito comum. Tem a doação de pessoas físicas, cada um doa R$5, R$10, R$15, e aí chega uma empresa no final lá, e ela doa o que falta e fala, olha, quem doou foi o Ricardo Perrone S.A., foi a Lívia Camilo Limitada. Porque assim, aí mostra, olha, eu que doei, é um jeito de você patrocinar o clube, aparecer, fazer média, fazer mídia, sem ser o patrocinador oficial e ganhar a torcida. Então, assim, de verdade, como a Gaviões também negocia a contrapartida de benefícios e tal, eu acho que, de verdade, não acho nenhuma... Acho 6 meses um pouco pretencioso demais, otimista demais, não pretencioso. Mas eu não acho que seja algo tão... Assim, a gente fala em patrocínios de 100 milhões para a camisa para um ano. Isso é uma coisa que chamaria muito mais atenção de forma automática. Então, assim, de verdade, eu estou pensando como pobre, porque eu nunca tive esse dinheiro para pensar o que eu faria com ele. Mas com a minha cabeça de pobre, acho que faz mais sentido você
fazer isso do que você colocar o nome no sovaco, acima da... Como chama aquele ossinho em cima da bunda, Perrone? Você que é um especialista. O Vitão, eu vou saber. No sovaco, no ombro, enfim. Eu acho bastante possível. Eu não sei, eu queria perguntar para a Lívia se ele ouviu, a gente passou algumas informações quando você estava lá, quais seriam essas contrapartidas negociadas, porque de repente está aí o pulo do gato, né? Então, a gente ainda não tem nenhuma definição sobre essas contrapartidas, né? Mas assim, já uma ideia, né, que está sendo acordada desde o princípio, né? A ideia original, ela já tinha contrapartidas para a torcida, né? Porque é para incentivar mesmo essa doação. Então, a gente não sabe exatamente, ela não deve ser vinculada ao fiel torcedor, isso é uma certeza, porque o fiel torcedor tem um estatuto próprio, né, tem um regimento próprio, então isso não deve estar vinculado, mas vai ter alguma ação ou ações que vão ser vinculadas a essas doações. Então, aí a gente vai saber exatamente nas próximas semanas, porque o projeto, na verdade, hoje foi assinado o termo de consentimento, digamos assim, né? Então, assim, basicamente a ideia finalmente saindo do campo da ideia e entrando no papel com a assinatura de todas as partes. Mas o projeto não está fechado, não está definido, então ainda tem aí um campo aberto para ser projetado e para ser alinhado. Para passar para o Perrone Alegria fazer pergunta para você, Lívia, só mais uma da minha parte. Antes da reunião, pessoas da Gaviões me diziam que a expectativa deles é que na primeira quinzena de novembro já tivesse a conta e o Pix e tal. Uhum. Pós-reunião, pós-conversar não só com a Gaviões, com a Caixa, você acha que esse prazo é realista? Realista. Eles confirmaram isso hoje, então para quinzena, né? O fim da primeira quinzena. Então, lá para o meio do mês de novembro, a gente deve ter essa definição do PIC e o início, talvez, da campanha em parceria com o Corinthians. Então, aí a ideia é ter um impostômetro, né, que vai ser, ali vai contabilizar esses números dia a dia, vai ser uma coisa bem transparente. Isso é uma coisa que a torcida, né, a Gaviões, exige. Então, essa transparência para a torcida, para o torcedor que está doando, eles exigem que essa transparência aconteça. Então, assim, exatamente cada centavo está contabilizado, vai ser divulgado, e isso deve estar em ações da Arena, né? Então, assim, você vai chegar lá na Arena, vai ver esse impostômetro, que eles estão chamando de impostômetro, contabilizando as doações, tudo isso vai estar disponível aí em breve, junto com as ações de marketing, e também para evitar os golpes, né? Que foi uma coisa falada também aqui na coletiva, porque esses golpes já estão acontecendo, né? Então é importante ressaltar que ainda não há uma conta de Pix, né, para você fazer essa doação, para fazer essa transferência, ela ainda não foi criada, então mais para frente, é só para novembro. Perrone Alegria, faça a sua pergunta. Aproveite e justifique os milhões que a Lívia ganha do nosso walk. Explore-a bastante. Nossa, a Lívia, ela é incansável, cara. Ela tá na coletiva, tá na live, já deve ter gravado vídeo ou vai gravar vídeo. O senhor é mal educado. O senhor está dizendo que ela está com a aparência de cansada. Isso o senhor não é. Não, imagina, eu não falei isso. Você não aprende ele nada. sempre dá um jeito de me ferrar. Conviveu comigo anos e não tem nada do meu cavalheirismo. Eu não sei porque eu ainda sou amigo do Vitão, mas boa tarde, Lívia. Pô, prazer, sempre gigante falar com você. Deixa eu te pedir parabéns pelo trabalho, que sempre é incrível. Assim, duas coisas. Eles falaram alguma coisa, o Corinthians falou alguma coisa desse outro plano dele, de vender ações do fundo, tocaram nesse assunto ou não, e se eles explicaram alguma coisa sobre juros, por exemplo. O negócio foi um sucesso, em uma semana a Gaviões conseguiu 500 milhões, são 710. Pô, então, peraí, vamos negociar, vamos pagar antes, porque esses 710 pagando a longo prazo, vamos pagar antes. Tem uma negociação aí para juros? Falaram sobre esses dois pontos, não? Sim, Perrone, sim, como sempre, as perguntas mais assertivas. Sobre essa primeira parte, eu vou primeiro trazer essa questão dos juros e a questão dos contratos, tá? O contrato entre Caixa Econômica Federal e Corinthians, ele continua valendo. Então, o Corinthians continua pagando a sua dívida com amortização de juros, tudo aquilo que já estava previsto nesse contrato principal.
O que acontece agora é essa alternativa. E essa alternativa, ela pode garantir, sim, ao Corinthians um belo de um desconto, se por um acaso, né, a situação vier a acontecer aí de ser um valor muito alto, que vá fazer uma grande diferença na dívida final, é esperado que isso aconteça, que haja um desconto, que haja uma mudança aí na questão dos juros, como que isso vai acontecer, porque banco gosta de renegociar dívida, gente. Isso é básico, né? Todo banco quer ter as suas dívidas sanadas com os seus, com seus clientes. Então, tá aí, a oportunidade está quicando e o Corinthians aproveitou isso em parceria com a torcida para fazer isso acontecer. Então, de fato, essa ideia existe, tá, Perrone? Então, para ficar todo mundo aí na mesma página e entender que isso é uma coisa secundária, né? É uma alternativa para o pagamento da dívida, mas ela pode sim impactar na dívida principal. E aí, o segundo ponto sobre o fundo, né, que já foi falado algumas vezes, foi trazido, inclusive, pela diretoria do Corinthians no evento, né, do Dia da Transparência. Isso ainda é falado, isso pode acontecer, vir a acontecer, não é para agora, né? É importante também ressaltar que é um projeto de médio, né, e longo prazo, mas, assim, para ele acontecer, ele precisa passar pelo Conselho Deliberativo do Corinthians. Então, assim, Core precisa estar ciente, Conselho Fiscal precisa estar ciente e a Assembleia dos Associados também. Então, é um processo muito mais desgastante, politicamente falando, e é por isso que ele não é um projeto que, assim, para agora, né? O para agora é o que a Gaviões está fazendo. Ele é um projeto um pouco mais a médio prazo, porque ele depende de outras coisas, de outros aspectos que, politicamente falando, também são bem desgastantes. Então, a gente precisa esperar para ver quais serão os próximos passos do Corinthians em relação a essa alternativa do fundo, né? É uma situação bem mais complexa, né? Porque aí vai ter que passar pelo conselho, pelo CORE, e a gente sabe, né? Nós três aqui sabemos a guerra que está ali, né? Então, putz, passar por ali vai ser desgaste mesmo. Exatamente. Só uma mudança, né? Em relação à guerra que existe. Claramente, o Augusto Melo vive uma fase popular no clube. Não tão popular quanto em novembro, quando foi eleito com 80% dos votos, mas o impeachment não tem a menor chance de passar hoje, 0 na Assembleia de Sócios. Estou falando da Assembleia de Sócios, tá? Não estou falando do Conselho. E isso inibe um pouco o Conselho. E o fato da Gaviões ser bastante barulhenta e presente, estar ao lado das ideias, dificulta também que pessoas que queiram aparecer no apoio popular, a não ser que realmente é oposição, por questões claras, não só para querer o poder ou para aparecer. Então, hoje em dia não há. Eu estou falando hoje, né? Porque daqui 3 semanas perde para o Cuiabá, empata, eliminado pelo. Por isso que o programa eu estou falando ao vivo, né? No balanço das horas tudo pode mudar, como o Perrone cantava banda mestre nos anos 80. Então, assim, hoje não há a menor chance de passar, e assim, se ganha. Não tem relação, tem toda a relação, embora não sejam casos atrelados. O humor, o futebol, faz as pessoas agradarem, então, voltar a dar tapinha nas costas, enfim. Enquanto isso, em paralelo, corre a questão policial, jurídico, isso não tem nada a ver com acordos políticos, né? Na polícia, as coisas andam no ritmo da polícia, mas no clube, não. No clube, o futebol, o apoio da torcida ou não, faz mudar muito rapidamente os humores. Ou eu estou errado, Lívia, Camila e Ricardo Perrone? Por favor, Perrone. Não, tá certíssimo. O futebol diz muito, né? O futebol diz muito. Se o Corinthians os Corinthians escaparam do rebaixamento e se o Corinthians beliscar uma das Copas, cara, fica muito difícil qualquer iniciativa contra o Augusto. O futebol, com o Dualib foi assim também, né? A coisa ficou pior para o Dualib quando a fonte de títulos secou, né? Então. O estatuto era outra época também, né? Mas Oi? ficou mais difícil. O estatuto, só lembrando que o estatuto a gente cobriu junto. Sim, mas a situação. A mãe dela ainda, no jovem, mas a gente cobriu junto aquele impeachment lá e era outro estatuto. Mas a política já mandava naquela época, era desde o Lampião, de 1º de setembro de 1910, a questão política interfere no clube, né? Não, e o futebol já era aquele, né? Se o futebol tá bem, fica mais difícil você mexer com o presidente, né? Se o futebol tá mal, fica mais fácil, fica mais frágil.
Exato. Total. A gente está caminhando para o final da live. Como eu não sou pipoqueiro igual fala gente que está de folga, todo mundo aqui tem que dar palpite, né? Então a Lívia não estava presente quando eu mostrei o craque misterioso. A Lívia que entende, não sei se mais Perrone de coxas, que só dá para ver a coxa do jogador, que a gente mostrou aqui, a coxa e o meião, o jeito que ele usa o meião cobrindo o joelho, que podia ser uma dica, o jeito que aparecia a foto ali. Mas vamos mostrar o jogador misterioso de novo, que eu vou dar uma dica definitiva. Você tem que falar de supetão, Perrone, que está chegando no final da live. Eu não acerto nunca. O senhor é picareta. A Lívia sabe tudo. A Lívia que sabe tudo. Não, a minha esperança é ali.